Teorias da conspiração, complôs, conchavos, tudo isso existem sim dentro da Fórmula 1. Bom, mas desde que o mundo é mundo, elas existem e estão espalhadas pelos diversos cantos do globo, ou seria ao redor do disco. Bom, de acordo com algumas explicações, as teorias da conspiração são qualquer forma de tentar entender ou explicar algo ou alguma coisa tendo como princípio que sua natureza é secreta e parte de um plano conspiratório. E ainda é necessário reiterar que as teorias da conspiração podem ser compreendidas como uma tentativa de explicar algo que até então não tem explicação. Normalmente fazem referências a momentos históricos importantes da humanidade ou eventos contemporâneos que estariam interligados aos interesses de conspiradores poderosos e maquiavélicos comandados por uma sociedade secreta, por exemplo. Alguns exemplos dessas teorias que circulam por todos os lugares são de que o homem nunca foi à lua ou que o ataque às Torres Gêmeas foi um plano dos próprios Estados Unidos, e há quem diga também que a Terra é plana e que a gravidade não existe. Bom, gostar de Fórmula 1 e não acreditar na gravidade é a mesma coisa que achar que o coelho de Páscoa bota ovo de chocolate. Mas nós não estamos aqui para polemizar e sim falar da Fórmula 1. Aliás, as possíveis tramóias dentro do nosso esporte. E bom, o esporte também não foge desse mundo das conspirações e controvérsias desde que a Fórmula 1 é a Fórmula 1. A lista é imensa de possíveis e algumas escancaradas picaretagens. Como esse canal respeita o passado e gosta de viajar no tempo, vou te lembrar algumas rapidamente, e se tem interesse em saber a fundo alguma delas, deixa aí nos comentários que nossos investigadores aqui do canal farão aquele pente fino. Mas aqui só a ponta do iceberg. Alonso sendo eletrocutado nos testes de Barcelona em 2015. O diamante de 300 mil dólares que sumiu do carro da Jaguar em Mônaco. O acidente de Senna em 94 seria armado. E esse vem carregado de muita conspiração até hoje e das mais variadas imaginações. Para alguns, até atirador de elite estava presente naquele dia. A clássica Crashgate em Singapura, Alonso de novo e Flávio Briatore. Além da Rich Energy, o Príncipe Malik, a Ferrari e seu motor em 2019, e até sobre a simples aposentadoria de Rosberg em 2016 gerou teorias. Faz parte do show, não é mesmo? Como dito e visto, é maluquice para ficar o dia todo falando, debatendo e conspirando. E aqui já um aviso, escolhemos uma delas para gerar entretenimento, trocar aquela ideia mesmo. Fizemos aquele tour doideira pela internet e achamos uma esquecida. Uma teoria que muitos podem achar absurda. Mas há quem diga que Lewis Hamilton já teria 9 títulos mundiais. Fala galera do F1 na Mochila, tudo certo? Espero que sim. Bom, se gosta desses assuntos malucos, adianta aquele like de boa fé, se inscreve no canal se chegou agora, mas é isso mesmo, você não ouviu errado. Muitos devem estar pensando, vocês estão loucos, Hamilton tem 7 títulos e todo mundo sabe disso. Calma aí, o F1 na Mochila vai te mostrar o porquê essa teoria pode ser verdade, para alguns pelo menos. A gente não vai contar do campeonato e da corrida de Abu Dhabi da última temporada para explicar essa teoria, até porque já ficou chato, cansativo, e mesmo a história de sempre, contar que o Timo Glock, o Nicolas Latifi bateu, aconteceu tudo aquilo, o Toto Wolff mais louco que o Batman gritando... E aí vocês já sabem o final, então sobe um título pra conta do Lewis se você acha que foi manipulado como ele. Então 8. Mas cadê esse nome? Vamos voltar para a temporada de 2007, Kimi Raikkonen e Felipe Massa na Ferrari e Fernando Alonso, atual bicampeão do mundo, e o jovem promissor piloto Lewis Hamilton na McLaren. Os que acompanham a Fórmula 1 há mais ou menos 15 anos vão se lembrar dessa temporada polêmica tanto dentro como fora das pistas. Aos mais novos espectadores do esporte, vamos te explicar brevemente talvez a maior polêmica das últimas 2 décadas na Fórmula 1, o escândalo da espionagem da McLaren nos modelos dos carros da Ferrari. Explicar esse escândalo pode ajudar você a entender essa teoria. Antes disso, também é necessário dizer que a McLaren estava com uma baita briga interna e externa na equipe, além de uma implosão no relacionamento de Fernando Alonso com a equipe inglesa. Bom, vou resumir esse escândalo para não fugirmos do assunto, inclusive se você quiser um vídeo sobre o episódio bizonho da Fórmula 1, deixa nos comentários. Bom, basicamente o ex-mecânico-chefe da Ferrari, Nigel Stepney, não confunda com Nigel Mansell, beleza?
Deu à McLaren um documento de 780 páginas, alguns dizem 680, mais ou menos aí detalhado, que mostrava como foi feito o carro da Ferrari naquele ano, ou seja, ajudando o rival da engenharia do seu veículo, revelando ali o santo e o milagre. O então presidente da FIA na época, o Max Mosley, que desconhecia totalmente e nunca tinha se encontrado com o presidente da McLaren na época, Ron Dennis, deu uma multa de incrivelmente 100 milhões de dólares, além de excluir a equipe do campeonato de construtores daquela temporada. Mas os pontos de Hamilton e Alonso foram mantidos, pois de acordo com algumas fontes, Bernie Ecclestone deu aquela ajudadinha, porque caso os pilotos fossem expulsos, a temporada já estaria decidida e tornaria chata. Tipo a temporada de 2020 aí narrada pelo Kleber Machado. Apesar de todo o trâmite punitivo feito pela FIA, a entidade ainda estava com um pé atrás com a McLaren e ameaçou retirar a equipe inglesa do grid na temporada de 2008, caso fosse encontrado algum DNA do carro da Ferrari. Por fim, investigações terminaram em dezembro de 2007, data na qual a temporada já tinha terminado e com uma enorme cortina de fumaça em cima da McLaren. E agora que tudo começa a ficar estranho, então eu peço que você preste atenção. Faltavam somente 2 corridas para o fim da temporada de 2007 e o Lewis estava com incríveis 12 pontos à frente de Alonso e 17 pontos à frente de Raikkonen, tendo somente 20 pontos a disputar, lembrando que a vitória na época valia 10 pontos. Convenhamos que o título estava nas mãos de Hamilton, mas ele não contava com um desastre chinês. Bom, no treino classificatório, Hamilton se deu melhor que Alonso, ficando com a pole position e deixando o espanhol na 4ª posição no grid de largada, o que deixou muito nervoso, chutando as portas, alegando sabotagem na pressão ali dos pneus por parte da equipe, do péssimo tratamento para com ele dentro da McLaren. Na corrida, o Lewis liderou tranquilamente o primeiro stint até as paradas nos boxes para o reabastecimento, quando o Raikkonen conseguiu reduzir a diferença, que era de 8,5 segundos para 4 segundos. Nesses pitstops, geralmente também se trocava o pneu, o que não aconteceu com o Hamilton, que manteve os pneus intermediários em uma pista que já tinha parado de chover e estava quase seca, por medo de superaquecimento ou a necessidade de uma nova parada. Foi então que a chuva voltou e Raikkonen, com os pneus melhores e menos gastos que Hamilton, ultrapassou e foi embora. Mas logo depois disso a chuva parou de novo e de vez. Foi aí que muitos pilotos decidiram ir para os boxes novamente para colocar os pneus slicks. Você também deve estar pensando, a McLaren chamou o Lewis para trocar os pneus, certo? Errado. A McLaren decidiu que o inglês se manteria na pista juntamente com seu companheiro de equipe, que fez uma parada de reabastecimento. De acordo com a versão oficial dos fatos, é dito que o engenheiro de corrida de Hamilton e do Alonso estavam tentando maximizar suas próprias chances, obviamente. O radar estava sugerindo que não haveria mais chuva antes do final da corrida. Mas agora uma pergunta sincera, vocês acreditam nessa versão? Deixa aí nos comentários. Voltando para a pista, vamos relembrar que Alonso estava brigando com a McLaren e que estava negociando uma saída da equipe na próxima temporada. Basicamente, a escuderia não queria beneficiar Hamilton frente a Alonso. A equipe também estava duvidando que a chuva não iria mais voltar, e a grande preocupação era que se Hamilton fosse usar os slicks e voltasse a chover, o inglês teria que fazer uma nova parada de correção. Vamos lembrar novamente que Alonso parou para abastecer para mais 3 voltas extras, então ele tinha uma vantagem também sobre Lewis. Por fim, a McLaren deixou os 2 pilotos na pista com o intermediário. O tempo de permanência de Hamilton foi tanto que seus pneus traseiros estavam com uma faixa branca, que a lona ali do pneu estava bem gasto. Foi então que o Lewis foi chamado para os boxes e na hora de entrar na pit lane o carro derrapou e foi parar na caixa de brita, e era o fim da linha para o inglês naquela corrida que teve Raikkonen em primeiro e Alonso em segundo, e o campeonato seria decidido no GP do Brasil. A corrida do Brasil resumiu a caótica temporada da McLaren em 2007, tendo que um fiscal da FIA para garantir igualdade entre os 2 carros que estavam na disputa do título, o que não adiantou muito. No treino classificatório para a corrida em Interlagos, Hamilton ficou em segundo, atrás somente do Felipe Massa. Seria esse um presságio da temporada seguinte? Bom, Raikkonen e Alonso completavam a segunda fila do grid, sendo respectivamente terceiro e quarto. Bom, nessa conjuntura, se a corrida terminasse dessa forma, Lewis Hamilton se sagraria campeão mundial em 2007. Mas não foi bem assim o que aconteceu, a corrida de Hamilton foi literalmente um desastre completo. Logo na largada, Hamilton perdeu sua posição para o Raikkonen e Alonso ficando na 4ª posição. Mas o inglês tentou retomar a 3ª posição na reta oposta na curva da descida do lago, escapou e perdeu diversas posições logo na primeira volta do GP, ficando ali na 8ª. E se caso Raikkonen vencesse, o que parecia muito provável, pois Massa ia deixar o companheiro passar, o finlandês se sagraria campeão. Para evitar o campeonato do Homem de Gelo, Lewis teria que chegar no mínimo em 5º.
o que não parecia impossível, visto que logo na 8ª volta estava em sexto, mas Hamilton não estava lá no seu dia de sorte, e aqui a primeira maluquice, perdeu todas as 7 marchas do câmbio ali repentinamente. O inglês perdeu incríveis 30 segundos enquanto a equipe o explicava como reiniciar o sistema elétrico de câmbio. Bom, naquele dia o diretor de engenharia da McLaren, o Paddy Lowe, não se pronunciou, mas anos depois ele foi à Sky Sports e alegou que o problema aconteceu no sistema hidráulico do câmbio, onde um pequeno pedaço metálico entrou em uma das válvulas. Não sei vocês, mas a explicação me pareceu muito suspeita, vazia e não passa muita credibilidade. Bom, de acordo com o próprio Paddy, Hamilton perdeu 25 segundos, mas se o inglês tivesse perdido somente 20, teria se recuperado e poderia ter sido campeão. Mas infelizmente 5 segundos na Fórmula 1 custam muito caro. O inglês caiu para 18º, muito distante da necessária 5ª colocação, mas ainda faltavam 46 voltas para o fim, então o inglês poderia se recuperar. Poderia. Hamilton parou pela primeira vez na volta 20, a estratégia era somente parar 2 vezes para reabastecer e trocar os pneus, mas na primeira parada a McLaren não colocou pneus no carro do inglês, o porquê? Outro mistério. E adivinha, a equipe percebeu que o pneu não ia aguentar de novo um stint mais longo e mudaram a estratégia para 3 paradas, onde Lewis perdeu mais 28 segundos e terminou em 7º lugar, vendo Raikkonen vencer a corrida e consequentemente o título mundial daquele ano por somente 1 ponto. A maneira desastrosa como a McLaren conduziu as 2 últimas corridas dá brecha para muitos terem teorias que podem ter sido acordadas ali nos bastidores daquela temporada, sugerindo que Lewis Hamilton havia sido sabotado pela própria equipe. Inclusive, muita gente no paddock acredita nessa possibilidade. Isso se torna ainda mais intrigante quando o próprio Lewis, que não quis falar durante muito tempo sobre o episódio, disse em uma entrevista quando perguntado sobre o que aconteceu em 2007, uma entrevista um pouco mais recente, aí, de alguns anos atrás, e aqui fica tudo mais interessante, abre aspas aí. Eu não sabia na época, mas agora eu faço ideia e não é algo que eu queira falar ou que eu possa falar. Fecha aspas aí. Bom, galera, mas vocês acham que a McLaren erraria tanto assim? Será que ela fez ali aqueles acordos secretos com a FIA e deu essas vaciladas de propósito aí com o Hamilton? Bom, comenta aí. Após o final caótico e polêmico de Abu Dhabi na última temporada, que deu o título a Max Verstappen, que muitos acham que o título deveria ter sido para Hamilton, teorias como essa reforçam ainda mais que o inglês, sempre que é possível, é boicotado ou agentes internos tentam sabotar as vitórias do Pantera Negra. Será mesmo, Michael Masi?